Olá, tudo bom? Meu nome é Andréia Modesta, eu sou astróloga. Eu vou fazer uma gravação sobre os planetas retrógrados. E eu queria lembrar vocês, ou avisar pela primeira vez a quem está passando por aqui, que no comunidades ou postagens do YouTube, que é onde eu tenho mais de 100 mil horas de gravação, que o YouTube mandou um parabéns, 100 mil horas de gravação em menos de 3 anos é bastante coisa. Eu queria lembrar a vocês que eu tenho no YouTube, por escrito, no comunidades ou postagens, as datas e horários. Horários? Não me lembro se tem horário, mas tem as datas e os graus de onde o planeta retrocede. Mercúrio, eu sei de cor, é 8 graus 55 minutos de Libra, ele vai ficar retrógrado no dia 10. Ele volta, aí tem quando ele chega em Virgem, 29 graus 59 minutos de Virgem, depois ele chega a 24 de Virgem, alguns minutos, e ele recupera o movimento direto, ele volta e entra em Libra, e depois a gente considera o início mesmo de um ciclo novo quando ele retorna para 8 graus 55 minutos de Libra. Então, eu coloquei isso tudo pelas datas, pelos graus, para vocês poderem acompanhar de todos os planetas. E fiz um texto para Mercúrio, fiz um texto para Urano, o texto de Júpiter e Saturno é junto, e depois o texto de Netuno e Plutão também é o mesmo texto, mas aí tem por escrito para vocês entenderem melhor e completarem com o vídeo. O meu canal, minha vitrine é o YouTube, porque dá para colocar vídeo, dá para colocar texto, e vamos dizer assim, não tem limite de tempo, não tem limite de parte escrita, é onde dá para fazer um trabalho mais abrangente. Eu quero falar sobre os retrógrados. Eu vou começar essa gravação ah, parecendo falar de outra coisa, mas não é. Fiquem até o final, que é o seguinte. Como eu tenho que estudar inglês, que todo mundo sabe que eu tenho que estudar inglês, eu pego muito entrevistas de atores e atrizes britânicos, canadenses, americanos. E a Judy Dench, que vocês conhecem, e a Meg Smith, elas não assistem aos filmes, mesmo que os filmes sejam premiados, elas não assistem os filmes que elas fizeram, aonde elas trabalham, porque no cinema quem decide se tá bom ou se tá ruim é o diretor. E na hora que o diretor escolhe a cena, elas vão poder refazer a cena 1000 vezes enquanto o diretor está gravando. Pode ser que elas refaçam uma cena 20 vezes. A gente sabe que isso existe no cinema. Mas depois que está pronto, que ele já editou, que ele já escolheu a cena, ela não tem como mudar. Ela não tem como parar um filme no meio e dizer não gostei da minha atuação, vou pedir pro diretor para eu refazer. Isso não existe. Então elas preferem não vir. Não ver, não assistir. Elas são do teatro, elas vieram do teatro. E se você assistir uma peça no primeiro dia, na estreia, e se você assistir essa peça no último dia, no dia em que a peça está se despedindo do período, da temporada de sucesso, você vai assistir duas peças diferentes, porque essa peça foi aprimorada ao longo desse período, tá? Agora eu vi, parece que voltou Irma Vap com o Matheus Solano. Quem assistiu Irma Vap várias vezes, porque ficou muitos anos em cartaz, eles mudavam os cacos, obviamente, eles tornavam a peça mais atual, e você tinha uma dança diferente entre os atores na época do Marco Nanini e do La Torraca. Então, no teatro, dá para mudar, porque é ao vivo e você vai aprimorando. A primeira peça é X, a última peça se despedindo é X mais Y mais Z, ou até tira o X que não ficou tão bom e coloca e faz de outra maneira.
Os livros são editados várias vezes e as edições também vão se aprimorando. As edições vão se aprimorando, com o tempo. Elas ganham, material e às vezes também tem algum capítulo que pode ser considerado não tão bom, não ficou tão bom, você suprime, você tira o capítulo, você reescreve aquele capítulo. Então você tem uma edição antiga, que tem valor pela antiguidade, mas a edição mais moderna pode ser mais refinada, pode ser mais sofisticada. E aí eu vou trazer a fala de uma cliente minha, que é dona de 2 restaurantes, e quando ela montou o segundo restaurante dela, era diferente do primeiro, bem diferente. O primeiro era um restaurante, e é um restaurante de família, de bairro, bem italianão, e o outro não. O outro era um restaurante que, apesar de dar almoço, ela queria puxar para ser, pela localização, um point de encontro no happy hour, porque ela já tinha tido casa noturna, queria voltar a ter casa noturna, e uma vez, numa das consultas que a gente fez, ela usou a seguinte expressão em relação a esse segundo restaurante, que 5 anos depois do restaurante estar funcionando e até estar fluindo bem, ela sabia que ela não tinha... Qual foi a expressão que ela usou? Ela não tinha acertado os ponteiros. Ela não tinha acertado os ponteiros do restaurante ainda. O que ela queria dizer com não acertei os ponteiros? Ela queria dizer que ainda tinha coisa para fazer, ainda tinha coisa para mexer, ainda podia melhorar muito para chegar a ser o restaurante idealizado por ela, desejado por ela. Esses 3 exemplos que eu dei para vocês, de coisas que são revistas, revisitadas e consertadas e aprimoradas, isso é mais ou menos o que o planeta retrógrado propõe, de você revisitar, de você olhar de novo. Só que eu trouxe exemplos de peças de teatro, livros editados e publicados e de um restaurante que funciona há 5 anos, só para a gente pensar junto que você pode ter todo o processo de revisitar, de trabalhar em cima, de poder melhorar, de poder aprimorar, com a coisa funcionando. Ou seja, a gente vai ter agora, do dia 10 de setembro ao dia 2 ou 3 de outubro, que é o Mercúrio retornando, agora me deu um branco. Isso está escrito, acho que é dia 3, né? Ele retoma o movimento retrógrado, ele começa a retrogradar em 10 de setembro, na lua cheia em Peixes. Mas ele vai até o dia 2 ou dia 3 de outubro, e aí ele retoma o movimento direto. Eu queria pensar com vocês que o movimento retrógrado, ele pode acontecer só na cabeça, então você repensa se você compra ou não o imóvel, você repensa 10 páginas da tese de mestrado ou de um livro de ficção que você resolveu escrever, você repensa o bordado que você está fazendo, porque você começou a aprender tricô, crochê, bordado ludicamente, você repensa e revisita os diálogos que você teve com seu irmão, com a sua mãe, com seu chefe, bababá. Isso pode acontecer mentalmente, mas isso pode acontecer na prática, porque não é possível que alguém acredite que nada vai acontecer, porque teremos 6 planetas retrógrados entre 10 de setembro e 2 ou 3 de outubro. Por isso é que eu trouxe esses exemplos. A gente está se aprimorando o tempo todo. E você não precisa ter medo, nem precisa paralisar a sua vida em relação aos retrógrados. Eu montei um blog uma vez, eu fiz questão de montar um blog uma vez, lá há muito tempo atrás. Eu não sei se foi 1999. O primeiro blog que eu tive, que ainda era Blogspot, eu fiz questão de montar em Gêmeos, que é um signo de comunicação, com Mercúrio retrógrado em Gêmeos. E ele foi se aprimorando e ele foi se tornando cada vez mais
popular é uma palavra ruim, mas eu não divulguei, eu não cheguei a divulgar esse blog. Ele foi crescendo organicamente e foi trazendo gente nova, gente diferente. E do mesmo modo, quando eu abri o meu primeiro Facebook, também abri com Mercúrio retrógrado, porque para mim é muito mais interessante para o meu tipo de trabalho, e acredito que para quem trabalha com jornalismo, é, ter a devolutiva das pessoas para quem eu escrevo. Então, pensar um blog, idealizar um blog e achar que vai jogar no papel e que ele vai andar sozinho desde o primeiro minuto, isso não funciona. Eu estou escrevendo para pessoas e essas pessoas vão me dar uma devolutiva. Elas vão estar me dizendo se foi legal. Eu posso, por exemplo, eu sei pelo meu YouTube, eu fiz uma gravação sobre astrologia mitológica com o mito de Prometeu, que está no YouTube, não rola, não avança. O número de likes e de quem gosta é muito pequeno, porque o que dá, e eu amo fazer tudo dentro da astrologia, mas o que dá realmente, o que as pessoas realmente têm interesse, eu entendo, nem todo mundo vai usar mitologia. Quando a gente trabalha com padrão de destino, a mitologia tem uma influência muito grande. A gente vai além da mitologia, mas padrão de destino tem que usar astrologia mitológica também. Mas eu acho que eu tive, sei lá, 10% das pessoas que eu costumo atingir, porque não é o interesse das pessoas. Então, tem que continuar fazendo o céu da semana e aquilo que a pessoa pode aplicar no seu dia a dia, e eu amo fazer isso também. Então, assim, não fique paralisado, paralisada, porque teremos 6 planetas retrógrados. As coisas vão continuar acontecendo entre 10 de setembro e 2 ou 3, acho que é 3 de outubro. Tá anotado lá. Eu estou gravando no meio do meu dia de atendimento. Eu estou atendendo 7 de setembro. O Brasil está se libertando de Portugal e eu estou conseguindo encaixar vocês e gravar para vocês no meio do meu dia a dia de atendimentos, porque eu tive a ideia de mostrar para vocês de uma maneira mais racional, com esses exemplos que eu dei, que a correção, a visão, o repensar, o refazer, a coisa pode estar viva. Você comprou o imóvel, você botou o blog no ar, você contratou o sujeito, você fez um contrato para o sujeito que vai tocar o teu Instagram, você está vivo. Você está vivo, as coisas estão acontecendo, e o movimento retrógrado, lembrem-se que é só uma ilusão de ótica que a gente interpreta, e pode interpretar para o melhor, tá bom? Super obrigada.